Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Ariel Cavalcante Fosta. Eu estou aqui com Fernanda Nascimento. Eu estou muito ansiosa, animada para ter essa conversa com eu, inclusive, e a Fernanda. Nós duas somos terapeutas de Amni. E a gente vai entrar um pouco mais o que que é a Amni, mas para começar, é uma terapia corporal, emocional, multidimensional, que vem através da a canalizadora Christine Day, que teve uma conexão profunda com os pleiadianos e recebeu essa medicina, essa técnica, e ela ensinou isso, e agora tem uma escola de Amni em Brasil, onde que eu me formei, também a Fernanda formou lá, e a gente quer falar muito sobre o que que é a Amni, especificamente da perspectiva da raiva. Por quê? Porque a Amni abre portais no corpo, trabalha com um sistema que vive, um sistema vivo dentro do corpo, que inclui várias emoções, memórias, aspectos nós que estão guardados no corpo ao longo da nossa vida, as tramas, as experiências, a gente vai processando e às vezes não processando, não completando essas emoções, esses sentimentos. E a gente quer focar hoje da raiva e como que ela fica guardada no corpo, como ela se expressa. Então, Fernanda, fica muito bem-vinda nessa conversa. Olá. Muito obrigada, muito obrigada. Eu sinto muita alegria, por estarmos aqui, por falarmos sobre uma das quatro emoções que a gente navega no Amani, que é a raiva, que é tão forte, tão potente, ao mesmo tempo pode ser tão destruidora. E quando a gente reprime. E o Amani é justamente isso, né? É essa navegação e a conexão com essa fonte de poder e de energia e informação, que são as nossas emoções e sentimentos. Quando a gente fala sobre o que a gente está sentindo agora e o que a gente já sentiu em algum momento. Porque principalmente quando a gente fala sobre a raiva ela não some, ela, ela fica registrada, ela se disfarça. Ela se disfarça como uma ansiedade, ela se disfarça como uma autocobrança, como um perfeccionismo disfarçado de disciplina, por exemplo. E, e é como se realmente fosse travando, fosse minando o que a gente é. E o Harmony é justamente isso, é sobre abrir espaço para nos conectarmos com a nossa essência, com a nossa potência, para que a gente possa ser tudo que a gente é. E por isso a gente vai trabalhando por camadas. E eu sinto muita alegria pelo convite, por estarmos literalmente dando, parindo esse projeto, o seu projeto, e vamos juntas. Sinto muita alegria, estou bem animada. Muito obrigada. Você gostaria de guiar a gente com uma aterramento para todo mundo entrar nessa energia de Amri um pouquinho? Sim, sim. A gente costuma dizer que existe uma respiração de Amani, que é a respiração consciente. Ah, que é feito, eu já até fiz uma agora. A gente faz com a boca, tá? Então puxa o ar pela boca, e solta pela boca. Essa é a mecânica, mas agora eu vou convidar todos vocês a irem fechando os olhos, colocar os dois pés em contato com o chão, de preferência sem os sapatos. Puxa o ar e solta. Vou convidar a trazer com as pernas descruzadas, a trazer uma das mãos para dois dedos abaixo do umbigo, que é onde está o nosso centro energético de força. Ah, Pode ser que você já tenha passado por muitos lugares hoje, tenha ficado em trânsito, tenha participado de muitas reuniões, ou ainda vai participar.
ou partes suas tenham ficado conectadas com problemas, com questões que você ainda precisa resolver hoje. Então, é como se você fosse puxando, todas essas suas partes, seja do passado, seja do futuro, querendo antecipar coisas e resolver, você vai como trazendo pro aqui, pro agora, respirando fundo. A gente fala que essa respiração é a respiração de soltar. Então você, ah, solta para. Ah, E é como se com essa respiração de soltar, você intencionasse furar o chão, como clamando pelo seu lugar, pela sua presença completa no aqui e no agora, que é o único momento de fato que existe. Ai. ai, ai, uh, E o som pode te ajudar a ancorar e trazer isso. E até aí já te desbloqueando e abrindo o seu campo para tudo isso que a gente vai trazer para amparar esse espaço dentro de você. Ah, percebendo se existe alguma parte do seu corpo que chama a sua atenção, como um incômodo, como algo quente. Vai deixando que isso cresça, que isso tenha espaço, que tenha a sua atenção nesse momento. Ah, hey, ui. Ah, sinto que chegamos. chegamos, muito obrigada. Eu, eu sinto muito conectada agora com nosso propósito de falar de com a raiva, né? Não só sobre a raiva, mas com a raiva. E de, eu quero começar com essa pergunta para você, Fernanda. É, como que você pode falar sobre a raiva inconsciente? Como que ela se manifesta em nossa vida, em sua vida, para a nossa audiência ter uma mais noção, mais ideia, mais uma conexão, ressonância com. Porque pode ser que vários de nós estão sentindo da mesma forma que a gente tem essa raiva que aparece em nossa vida de formas bem parecidas. Sim, a raiva, ela pode ir se manifestando no seu corpo, como se a gente se conectasse, se você fechar os olhos agora, ah, vai percebendo se existe uma tensão. Geralmente vem como, pode ser um aperto no peito, pode ser um bloqueio na garganta, pode ser uma tensão. Se você sentir que seu corpo, às vezes a gente nem percebe por ser algo tão já comum, da gente ir aguentando, da gente ir silenciando e passando por cima. Eu, tipo, uma coisa, eu senti muita raiva, mas, eu tenho que sair correndo e fazer outras coisas. E aí, isso vai como trazendo, pode trazer uma tensão no corpo, nos ombros, aqui no maxilar, dor de cabeça, dor na face, como por exemplo a sinusite, ela é essa coisa que daqui não sai, que é como se fosse uma ruminação, porque quando a gente não traz a raiva para fora, a gente como engole ela. E aí, por isso que, por exemplo, uma das coisas que acontece também é o sistema imunológico ele ficar muito enfraquecido, porque em vez dele estar, literalmente, o corpo estar trabalhando para combater o que vem, ele tá segurando, querendo manter o controle. Porque num mapa antigo das emoções, você não pode sentir raiva, principalmente mulher.
por conta dessa caixa de boa menina. Do tipo, você não, imagina, você não tem que falar alto, você tem que, de preferência, sempre dizer sim, sempre aceitar, sempre abaixar a cabeça, se comportar. Então, porque a mulher que ela traz o não, e a raiva é justamente para isso, né? Ela chama atenção, né? É como assim? Uma voz um pouco mais alta. É, entre outras coisas, do que a raiva inconsciente ela pode fazer e de como ela fica registrada, é, por exemplo, a queda de cabelo, é o bruxismo, porque quando eu não expresso ou a raiva enquanto eu tô acordada, quando o meu corpo relaxa, a raiva se manifesta, porque aquilo ainda tá lá, ainda tá dentro de mim, ela tá enraizado no meu corpo. O seu corpo se lembra de tudo. Então, quando a gente vai para o corpo, nos sinais que ele tá dando, ele vai trazendo um pouco mais disso do que exatamente o que está acontecendo. Quando, por exemplo, quando sente muitas questões gástricas, então é o quê? É aquela coisa ruminando que eu não engoli, que não me desce. É isso. É a raiva que tá borbulhando, por exemplo. Quando também eu não expresso a raiva ela serve muito para dizer o sim, para dizer o não, para dizer o chega, para conseguir fazer as coisas ou simplesmente falar, não, isso não funciona mais para mim. Então, tanto para começar as coisas quanto para terminar, ela é muito importante. Bom, a raiva, ela se manifesta de diversas maneiras, tanto no corpo físico quanto nas suas emoções, como por exemplo, quando você explode do nada com uma coisa que não é proporcional àquilo que está acontecendo no momento. O que que acontece? A raiva inconsciente, ela é como se fosse, imagina um serzinho que ele tá assim, ó, sabe aquela coisa quando você solta farpas assim para pessoa de graça. Ela não fez nada naquele momento, mas você solta tipo uma piadinha, uma coisa sarcástica, uma resposta que tem ironia, isso também é raiva inconsciente, reprimida, porque você não está falando exatamente o que você quer falar, ou você não reagiu a uma determinada coisa que aquela pessoa fez ou deixou de fazer do jeito exatamente como você gostaria. E aí então é como se sua raiva ela achasse alguma brecha para sair um pouquinho, de alguma maneira. Não de uma maneira responsável. Nesse lugar, ela fica até com uma raiva irresponsável, que a gente fala. Que é quando você explode, quando você traz isso sem a clareza, sem entregar exatamente o que você quer. E aí, é, ela vai se manifestando como, por exemplo, também à noite, além do bruxismo, a insônia. É essa agitação. Você não consegue relaxar porque algo está te incomodando no seu inconsciente, por exemplo. E aí eu quero saber um pouco de você, Ariel, como você percebe a raiva inconsciente, como você a sente ou como você vê em outras pessoas no seu dia a dia. Sim, eu vejo muitas pessoas, quando elas estão com raiva, você pode perceber que elas estão reclamando, fazendo pessoas fofoqueiras, fofocando, é, e, e isso é um jeito de a raiva inconsciente se ser expressada, de você está usando nesse momento de reclamar, você está usando a raiva. E nesse momento, a raiva está talvez vendo uma injustiça, uma coisa que você não gosta, uma coisa que você quer melhorar ou falar para alguém. Então, tem um lugar para essa raiva. E em vez de reclamar ou falar de alguém, quando ela não tá lá, não falar para essa pessoa diretamente, é falar com ela, é falar exatamente o que você está sentindo de uma forma responsável. Você pode virar essa raiva inconsciente, você sente uma injustiça, uma coisa que não
não foi bem para você e trazer isso, como você falou, integrar a verdade que você está sentindo de uma forma responsável, que é a partir de sua experiência. Então, para mim, isso é um exemplo de da raiva inconsciente e consciente. A raiva inconsciente também, assim, eu gostava que você tava, eu gostei da sua perspectiva, porque você falou muito dos sintomas, como que a raiva manifesta dentro do corpo Uhum. físico. Então, se você está em uma conversa e de repente você pode ver que você está com raiva, se o corpo ficou mais quente, e se você está mais tenso, fechando as mãos, ou fechando os, os dentes assim, ou segurando alguma coisa. A gente usa a raiva inconsciente para segurar nossas palavras, né? De também como de fechar a porta, bater as coisas, o jeito que a gente está mexendo, a gente pode perceber que a gente está com raiva nesse momento, com essa dentro da linguagem corporal. A gente também usa a raiva inconsciente para reprimir as emoções, como de não deixar o nosso corpo chorar. A gente usa a raiva para fechar essa fonte do choro das águas. Ou se a gente sente medo, a gente pode usar a raiva para não sentir, não entrar nas outras emoções. Então, para conectar esse mundo das emoções e da raiva, voltando para essa técnica de Yamini, durante uma sessão de Yamini, a gente vê muitas vezes que é a raiva que é uma das primeiras emoções que vem para ser expressida, para quebrar as barreiras, as paredes que a gente construiu com a raiva, para não sentir, não acessar essas outras emoções. Então, sentir a sua raiva é um grande portal, né, para abrir seu acesso nesses mundos interiores para as outras emoções. Sim. Até porque muito a raiva, né? Ela tem essa. No início, ela, ao mesmo tempo que ela é tão poderosa, ela também parece destruidora quando ela tem muito dessa visão de ser destruidora, porque, se eu falar o que exatamente eu estou sentindo, eu posso destruir esse espaço. Eu posso destruir com o que a Ariel tá pensando, sente sobre mim, na nossa relação, o que que ela vai pensar sobre mim? Ela vai pensar que eu sou histérica, ela vai pensar que eu sou louca, que eu sou descontrolada, que eu não tenho inteligência emocional, que eu não amo ela, se eu falar exatamente isso que eu tô sentindo, que eu senti raiva dela não ter, por exemplo, me lembrado que a nossa chamada era hoje, por exemplo. Se eu falar algo e expressar minha raiva, eu posso perder algo. Isso é uma ideia muito prefixada, ou de que eu vou ser vista de uma maneira ruim, de que eu vou ser julgada. Então, a primeira coisa é literalmente isso, é desconstruir essa ideia de que a raiva é ruim, de que a raiva não pode existir na nossa relação, ou de que eu não posso sentir, porque afinal de contas, né, principalmente quando a gente fala de pai, de mãe, de familiar, de companheiro ou companheira, de um amigo, como eu vou sentir raiva? Porque é fácil sentir raiva de alguém que fez mal pra mim ou que eu não gosto. Isso é permitido. Mas e de uma pessoa que eu amo, de uma pessoa que fez muito por mim, de uma pessoa que me ama?
Como fica isso? É aí que exatamente entra a raiva, que na realidade não existe amor sem a raiva. Porque é literalmente a energia da raiva que me faz. É do tipo, eu te amo tanto, eu zelo tanto pela nossa relação, pela nossa integridade, que para literalmente ter isso, eu preciso usar minha raiva para que a gente possa ter a intimidade, para que a gente possa se aproximar e não, na realidade, se afastar. Para que literalmente possamos sim, os dois estarmos juntos, nós duas juntas, ou independente de qual seja a relação, inteiros, íntegros, com o que a gente sente, com o que está acontecendo. Porque às vezes a gente acha que a, a briga, a discussão, uma simples discussão, uma troca, né? Quando você principalmente cresceu em um lar em que tinha muita briga, você tende a se afastar ao máximo disso, a não querer conflito, a não querer essa troca de ideias, essa divergência de ideias, e você tende a se silenciar para manter a harmonia, para não ter um caos. Quando que na realidade, se você consegue trazer isso que você está sentindo, que está te incomodando, da sua necessidade, é aí sim que você consegue construir uma ponte para algo novo, para criar algo novo. O fogo, a raiva tem essa energia de criação, de um próximo passo. E de aí então você criar uma coisa diferente do que você viveu em casa. Uma coisa diferente do que está acontecendo agora e está te incomodando, de que não está servindo, de que não está sendo bom. Então, o primeiro passo é permitir que a raiva venha, permitir que ela exista. E às vezes sozinho isso é difícil. É desafiador porque a gente não foi ensinado a sentir. Muito pelo contrário, hoje cada vez mais a gente é estimulado a não sentir. Imagina, não sentir. Sendo que as emoções são nossos guias, elas sempre têm coisas a nos trazer. Então, a primeira coisa é se permitir sentir, e a segunda coisa é sobre você ter um espaço para isso. Essa permissão interna e, de preferência, se você tiver com alguém, você vai conseguir ter, e principalmente um amparador de espaço, como acontece dentro de uma sessão de Harmony, é um lugar seguro para você poder sentir. Porque quando a gente fala sobre a raiva, antes de vir a raiva consciente, a raiva responsável, precisa vir a raiva responsável. Que é a raiva feia. É a raiva que você xinga, é a raiva que você grita, é a raiva que você bate na almofada, que você bate na maca dentro de uma sessão, para que aí depois que vem tudo isso, tipo, pá, literalmente coloca na mesa, aí sim vem a clareza, vem a próxima camada da coisa, que às vezes é uma tristeza. Embaixo da raiva pode estar uma tristeza, pode ter um medo, porque, por exemplo, a própria depressão é a raiva segurando a tristeza. Então, a compulsão alimentar, por exemplo, é para eu silenciar uma coisa. Às vezes, sim, é um movimento de raiva, né? Que tem essa coisa, né? Tipo, para silenciar uma tristeza, um vazio que está dentro. Então, são esses dois passos, se permitir e então trazer o que que essa raiva está querendo falar, qual é a informação que ela traz. E aí ela traz sempre tesouros. Ela pode te trazer ou somente uma liberação dentro de uma sessão de Amani, do tipo você xingar sem ter que chegar em algum lugar com isso, mas trazer o que está vivo. E aí, talvez, como diz o próprio Jesse, nosso treinador, nosso facilitador e amparador de espaço, você pode ter esse efeito dentre 24 horas e 24 anos. Acho que é isso que ele fala, né? É, porque você pode sim ter uma clareza já na própria maca, no dia seguinte, na semana seguinte, um ano depois, ou simplesmente nem não, não, não vir para sua mente o que isso gerou, essa liberação. Mas com certeza, as emoções reprimidas, elas geram bloqueios. Bloqueios mentais, bloqueios emocionais, bloqueios físicos, como também podem gerar até energéticos, né? Porque
é isso, quando você, por exemplo, no corpo, a raiva reprimida, ela faz com que você não tenha criatividade, que você viva num marasmo, às vezes até de uma maneira apática. Às vezes a raiva reprimida, ela pode estar disfarçada de uma tristeza profunda, de uma apatia, porque você não tem a força da ação, do movimento, da fala, de você, essa vitalidade, ela mina a sua vitalidade. Você fica como dentro, às vezes você parece que a pessoa tá quieta, ok, mas ela tá tipo, o próprio divertidamente sabe, no filme que ele fica tipo, o fogo pra cima, é isso, sabe? E, enfim, fala um pouco das É suas isso. experiências que eu trouxe. Isso. Eu queria trazer também que é isso, a gente pode sentir raiva quando a gente acorda, oh, já tô atrasada, ai, que raiva. Ah, você chega no trabalho, uma coisa não dá certo, você recebe um e-mail, e essa raiva vai aumentando e aumentando. E depois, no fim do dia, você pode explodir com seu parceiro, sua amiga, e então, nesses momentos, é muito importante a gente perceber que a gente está com raiva e honrar as nossas emoções. Ela não precisa ir em nenhum lugar, ela pode ser expressada nesse momento. E isso é uma prática, porque essa, essa fala das emoções é uma coisa recente para o nosso mundo coletivo. Eu acho que várias pessoas ainda estão no passo de só entender que a gente tem emoções, né? E porque é muito especial esse espaço de Amni, onde que você está convidada a sentir, convidada a entrar nessas partes nossas e honrar elas, amar elas. Tudo é amor, e mesmo que é uma coisa feia, a raiva tem muitos tesouros. Queria também trazer que nessa, nessa raiva consciente e inconsciente, como você falou, é difícil fazer o que a gente está falando, sabe? De um dia você está querendo xingar e outro dia você, então é só transformar e não, várias vezes a gente está sentindo uma raiva emocional, que é uma outra coisa que a gente usa dentro de Amni é a distinção das emoções e dos sentimentos. As Uhum, emoções são sentimentos do passado, os sentimentos são os sentimentos de agora. Várias vezes a gente tem emoções, raiva emocional que vem do passado, de vários traumas do passado, que vai fica guardado dentro de nós. Então pode criar doenças, dores, tudo isso no corpo. Pode criar hábitos também entre suas relações com as pessoas. Então, dentro de uma sessão de Amni, não é só sobre expressar e liberar essas emoções, como a raiva, mas completar elas, de ver de onde está vindo essa raiva. Pode ser que você está gritando dentro de uma sessão, entrando entrando em contato com a sua raiva profunda, e com a facilitadora de Amni, você pode ser apoiada e guiada a entrar nesse mundo da sua raiva nesse momento, essa emoção, de onde ela vem, quem está gritando nesse momento, quantos anos que ela tem, essa criança,
Ela tá com raiva de quê? Por quê? E aí é o tesouro dentro dessa sessão, dentro dessa confiança de entrar nessa jornada, de processar essas emoções, é ver as partes suas que não conseguiu completar a raiva, como você trouxe. As mulheres não podem expressar a raiva tantas vezes que a gente está tão, tão assim, fogo saindo dos ouvidos de raiva, mas a gente acha que a gente não pode expressar, porque a gente tem que ser uma boa menina. E nesse momento, como criança, parte nossa do passado, ela reprimiu, ela fechou, não expressou a mensagem que essa raiva tem, o tesouro que essa raiva tem, a injustiça que ela viu. Então, de novo, nessa sessão de Amni, você pode começar só como, eu tô sentindo raiva. E você vai, entra e aumenta e expressa essa raiva e vê que é uma criança sua que não conseguiu expressar, você consegue expressar e falar exatamente o que essa criança queria falar, dizer com quem. E isso Uhum. é um exemplo como esse trabalho é multidimensional. Como que nossas partes do passado, do futuro, todos estão aqui no presente. Hum, e então, um outro exemplo é quando você está com uma conversa, pode ser com sua mãe, um irmão, e eles falam uma coisa que é um gatilho para você. E de novo, ela sempre fala isso. Ah, que chato é estar. Você já está ficando com muito raiva. E provavelmente isso é uma raiva emocional, porque pode ser que é uma coisa que você está ouvindo a sua vida inteira. E, e começou. Tinha um momento quando você ouviu isso para a primeira vez e você sentiu essa raiva. Depois você vai segurando essa raiva, essa coisa acontece de novo e de novo. Depois você vê que essa coisa dessa, ah, da sua criança ainda continua na sua vida adulta. E em várias vezes o gatilho são esses portais para nós. A gente pode levar esses gatilhos para uma sessão de Amni, para trabalhar e ver a raiz dessa raiva que a gente está segurando todos os dias. E a gente fica muito cansado também. Pode ser que o nosso cansaço do dia a dia vem dessa raiva, né? Desde nossa infância. Sim, porque a raiva ela acaba drenando muito, né? A raiva que você reprime, como a raiva é energia do movimento, se você a reprime, ela te drena, ela te mina. Então, esse cansaço que nunca, por exemplo, você dorme 8 horas seguidas, até mais, ainda acorda cansado, ou é o cansaço crônico, né? Quando ele não vem de uma razão que você realmente fala, é isso. Ou você faz vários exames e aí nada detecta, ou até detecta, mas na realidade vem muito disso também, de você, principalmente quando existe uma falta de uma raiva, de usar a raiva, vem a autodúvida, vem a falta de clareza. Quantas pessoas hoje, pode ser que muitas que estejam assistindo hoje a nós, falam assim, nossa, eu não tenho clareza do meu propósito, eu sou uma pessoa muito indecisa, isso é falta de raiva. Eu quero isso, eu não quero isso não funciona, isso funciona, eu quero mais. É a raiva que traz isso. Então, a sessão de Amni é literalmente esse convite para se conectar com isso. E eu ia trazer uma outra coisa, até a falta do uso da raiva, né, de dizer esses sims e nãos, energeticamente acaba vibrando e
E algumas situações na sua vida vão se manifestando de um jeito a te convidar a fazer esse movimento. E quando não tem uso da raiva, é como se atraísse ainda mais situações de desrespeito ou até mesmo de abuso por falta, pequenos, né, abusos. Seja um abuso de poder, um abuso de autoridade, como por exemplo, uma pessoa faz uma coisa com você. Vamos supor, você marcou comigo e aí eu simplesmente não apareci. E aí você não fala nada. Mas aí você vem, Fê, ó, você não apareceu. Vamos marcar de novo. E aí você marca de novo e eu não apareço. E aí acontece que talvez outras pessoas vão fazendo isso com você porque, de certo modo, você está permitindo que elas façam isso. Porque você não tá falando, olha, escuta aqui. Não, eu exijo respeito com a minha agência, com a minha agenda. Isso não funciona pra mim. Se for desse jeito, se é isso que você tem a me oferecer, isso não funciona pra mim. Aí sim, você quebra esse ciclo. Você rompe com isso. Caso contrário, pode ser que você manifeste mais situações que te peçam esse posicionamento, que é um convite para esse próximo passo. E porque é isso, você mesmo abre seu caminho, você mesmo às vezes está fechando o seu caminho por não ter posicionamento. E a raiva é literalmente isso, ela é empoderadora para trazer esse posicionamento, de trazer às vezes para a maca situações de abuso que aconteceram muito tempo atrás, para que você fale, chega, deu dessa merda. Isso eu não aceito mais. E uma coisa muito importante e mágica de Amani é que, diferente de outras técnicas, eu não vou virar para você e falar, por exemplo, depois de uma situação de abuso, ai, mas veja só, entenda que essa pessoa, ela teve um passado. Não! A sua raiva, a sua tristeza, o seu medo, eles importam, eles existem, eles estão aí. Eu não vou tentar silenciar isso ou abafar o que você tá sentindo ou sentiu e ainda tá registrado aí, passando um pano ou falando que isso não tem importância. Isso tem importância. E é esse o lugar onde um amparador de Amani está. Ele tá com você, não querendo resolver a sua vida, não querendo te dar respostas, mas está com você, para você poder sentir tudo, o tamanho que foi, o tamanho que é da coisa, numa escutativa e presente. Eu amo Amani. Também amo. E eu quero muito que esse encontro de hoje, sobretudo, eu quero que ela seja um grande porta para vocês entrarem em contato com sua raiva, que você tem toda a permissão para se permitir sentir essa raiva e, e começa só com essa observação. Saber que você tem emoções, saber que você tem sentimentos e caminhar no seu dia a dia, percebendo quando você está tendo uma reação emocional, um gatilho, uma reação. Ela falou uma coisa assim. Isso aconteceu, sabe? Eles desmarcaram de novo, de não atrapalhar esse momento da sua reação, porque também uma prática de auto-amor, de ser honesta com você. Não é de pensar que é errado sentir raiva por causa disso. Eu não posso sentir raiva, não, eu não tenho tempo para isso. E pouco a pouco, passo a passo, e começar observando seu coração, seu corpo, como que ela recebeu essa fala ou esse ato da outra pessoa. E
E com isso a gente pode começar a entrar em contato com as emoções e ver. E é um grande processo. Eu ainda estou aprendendo, desfazendo essa crença de que a raiva, a tristeza, o medo são coisas ruins, experiências ruins, que elas atrapalham. Tudo bem que a gente não quer sentir o tempo inteiro, mas é de, de não perder essa conexão completamente com as nossas emoções e nossos sentimentos. Por quê? Porque elas são nossa energia vital. Tudo que a gente faz atrás desse ato, desse pensamento, ela está sendo energizada, ela tá ela tem, a força dela está vindo da nossa energia, dessa que é uma emoção. Então, também, ao longo do seu dia, você pode ver, eu levantei da cama, por quê? Era uma raiva, né? Eu entrei em contato do propósito do dia, mesmo que para ir para o trabalho, ganhar dinheiro, sabe? É a raiva que é esse fogo através da nossa ação. Pode ser que, não, eu quero ficar em cama hoje, 5 minutinhos, pode ser que. Por que que você quer fazer isso? É um cansaço? É uma tristeza? Cada ação, decisão tem um motivo por trás que é conectada com essa emoção. Então, cada momento no seu dia pode ser um, um momento de refletir, de observar como que eu estou sentindo, por que que eu fiz isso, por que que eu peguei o telefone, o que que eu estava pensando no momento que eu peguei o telefone, estava querendo fugir de quê? Então é muito valioso cada momento da nossa vida. E a raiva pode ser uma coisa muito assustadora para várias pessoas, para receber a raiva de alguém e expressar essa raiva. Então, também isso, eu quero que essa conversa serve como um convite para deixar as pessoas expressar a raiva dela, de também ver perceber quando que alguém está usando a raiva. E, e também, de novo, assim, tem momentos que a raiva é irresponsável, que é que está na mão do nosso inconsciente, que quer talvez destruir o espaço, mas é exatamente nesse momento onde que você também pode usar sua raiva, sua espada de clareza, de falar, oi, eu não vou receber esse tipo de tratamento, assim, eu não quero que você fale comigo assim, eu não vou entrar em conversa com, sabe, ou você precisa checar isso, ou não ignorar a sua mensagem para essa pessoa e também valorizar a, e ver quando as pessoas estão usando a raiva dela para você, para a gente criar mais espaço para essa raiva se mostrar e se respirar, né? Uhum, sim. É, porque a partir do momento que a gente dá espaço, tudo que a gente foca expande, né? E se você sente esse chamado que você está assistindo a nós, sente esse chamado, se algo dessa conversa te tocou e você tem interesse em saber, sentir, mas aqui não é somente saber na cabeça. A gente tem vários corpos, né? E o mental é só um deles. O entender é do mental. A mania sobre sentir. E é um reajuste de todos os corpos, seu corpo emocional, seu corpo energético, seu corpo mental.
O Harmony, ele leva você em locais onde a sua mente não alcança, não racionaliza, não resolve. Vai para o corpo. Esse é o nosso convite. E de experienciar, de experimentar o Harmony. Nós temos terapeutas, são 50, em torno de 50 terapeutas pelo mundo. Então, aqui no Brasil, temos em vários estados. Lá no Instagram do Amani, tem um dos destaques que fala sobre onde estão os terapeutas, no site também, e frequentemente também nos stories, os terapeutas colocam ali as datas que vão atender, onde vão atender, e, e temos workshops, também temos coletivas, temos várias maneiras de experienciar o Amani também online presencialmente as sessões e também online. Então, fica o nosso convite, o nosso chamado, com muita alegria e entusiasmo, para que vocês experienciem o Harmony. Sim, muito obrigada. A última coisa também, Fernanda, você quer falar se você está atendendo e de onde? Sim, eu hoje estou no Rio de Janeiro, tá? Então, eu atendo em Copacabana e atendo também online. É possível me encontrar por meio do meu Instagram, que é Fernanda S. Nascimento, S de sapo, né, no meio. Nascimento e vou recebê-los com muita alegria, perguntar Uhum. espaço para suas Muito emoções e obrigada. tudo que é, tudo que está agora. Muito obrigada. E sim, eu também estou atendendo agora em São Paulo e online também. E vocês podem me achar em Instagram no we.r.field, que é em inglês WE.ARE.FIELD. Meu nome de novo é Ariel Cavalcante Foster e eu estou com Fernanda Nascimento. Gratidão para esse encontro. Gratidão imensa. Vejo vocês em breve. Beijo. Até.